podcast do Instituto Monte Castelo. Apresentação: Gabriel de Arruda Castro. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Instituto Monte Castelo. Hoje eu converso com um especialista em segurança pública, o nosso especialista aqui no Instituto em Segurança Pública, Olavo Mendonça, que é major da Polícia Militar do Distrito Federal, graduado e pós-graduado em Ciências Policiais, foi professor do Instituto Superior de Ciências Policiais da Polícia Militar do Distrito Federal e também é consultor internacional do Instituto Internacional de Estudos em Segurança Global, com sede em Madrid, onde ele participa do Observatório da Ameaça Jihadista e também é consultor do Occidental Studies Institute, com sede nos Estados Unidos. Olavo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo. Boa noite, meu caro. É uma honra estar aqui contigo. Agradeço imensamente o convite e a gente está aqui para somar. Muito bem, o Olavo Mendonça é um especialista em segurança pública não só do ponto de vista teórico. Ele comandou até poucas semanas atrás o 1º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, que cobre a área central ali de Brasília, inclusive com bons resultados na redução da ocorrência de crimes naquela região. É um assunto sobre o qual nós falaremos daqui a pouco. Mas antes, Olavo, vamos aqui mencionar 2 casos bastante tristes que ocorreram recentemente. Um em Bariri, no interior de São Paulo, onde uma jovem foi morta por um assassino que já tinha passagem pela polícia. E também em Brasília, um padre foi assassinado durante um assalto a uma igreja na região central de Brasília. Também nesse caso, os criminosos já tinham sido presos, mas estavam soltos. Olavo, uma pessoa que tenha o mínimo de senso moral e de senso de justiça, quando ouve essas notícias, fica indignado. Por que ainda isso acontece no Brasil? Pessoas que deveriam estar presas estão nas ruas e voltando a cometer crimes, enquanto a polícia faz o trabalho que muitas vezes acaba não tendo resultados porque a justiça não mantém essas pessoas presas. Meu caro, essa questão é uma questão assim simples, né, de ser mapeada, porque a impunidade é a mãe da reincidência. E nesses 2 casos, né, do assassinato dessa moça lá no interior de São Paulo e do assassinato do padre aqui em Brasília, esses bandidos, esses criminosos que já foram presos por crimes graves, se eles estivessem presos, eles não teriam feito esses crimes. É simples. Todas as vezes que um criminoso, quanto mais, ou um criminoso que praticou um crime grave, ele é jogado na rua, é um convite à impunidade, é um convite a que ele faça a reincidência do crime. E muitas vezes acontece um efeito perverso, que cada vez que você prende um marginal e ele é solto sem cumprir a pena, o que acontece? Ele volta a cometer crimes cada vez mais violentos e ele vai ficando mais audaz. Sim. Então isso hoje é generalizado na sociedade brasileira. Quais seriam os fatores que levam a essa impunidade? Uma coisa que é mais ou menos recente, que parece ter piorado esse problema, é a chamada audiência de custódia, né? Com certeza, as audiências de custódia, que os últimos dados estão mostrando que elas estão soltando mais da metade dos presos. Claro que você tem estados que 80% dos presos estão sendo soltos, os presos em flagrante. A gente está falando de preso em flagrante, aquele cara que foi preso ali no momento que ele estava praticando o crime pela polícia militar. Mais da metade desses criminosos estão sendo soltos na audiência de custódia. Ou seja, de e imediato, muitos desses marginais, de imediato. Ou seja, antigamente, pelo menos o vagabundo passava uma temporada preso antes da justiça soltar. Agora a sensação de impunidade é total e absoluta. Isso quando ele não reclama do policial e o policial não sai lá da audiência de custódia processado. Ou seja, isso tem um efeito talvez duplo, né? Primeiro, na prática, coloca mais bandidos na rua e segundo, que cria um incentivo negativo para o policial, que às vezes acaba, se for uma coisa não tão grave, acaba nem prendendo mais o sujeito para não ter essa dor de cabeça, né? Não, com certeza, porque hoje você tem no nosso país
para você ser policial no Brasil, você tem que ter um nível de heroísmo e de virtude heróica quase que daquela dos cavaleiros cristãos da época antiga. Sim. Porque você tem um país onde os policiais eles são tratados como criminosos pelo judiciário, pelo Ministério Público, não todos, claro, a gente está falando aqui de alguns casos mais patentes, né? Mas os policiais são tratados, inclusive em novelas, filmes aqui no Brasil, reportagens, sempre do lado negativo. Então você tem uma massa de informação sempre depreciando os policiais. Além disso, você tem essa criminalidade violenta. O Brasil é o país que mais mata policial no mundo. No mundo. Então você tem uma média de 300, 350, 400 policiais assassinados por ano, que é uma coisa sem precedentes em um país civilizado. E você tem essa questão da violência gravíssima que você tem do crime organizado, ainda tem esse absurdo da audiência de custódia, que o policial sai de lá, muitas vezes o que acontece? O marginal, se ele não tiver dinheiro, ele tem a defensoria pública. Quando o policial é acusado pelo marginal de ter sofrido qualquer tipo de constrangimento lá, e aí o judiciário resolve, junto com o Ministério Público, processar o policial, ele não tem direito a advogado, não, ele tem que tirar do dinheiro do bolso dele. Sim. Então o policial começa a sofrer ali, além desse assédio, né, quase um assédio moral que ele sofre na audiência de custódia, ele tem esse problema financeiro, ele tem que pagar advogado, e chega uma hora que o policial desiste. Ele não dá conta de combater o crime desse jeito, é impossível. E tem um problema também que é da natureza administrativa ou legal das polícias, né? A polícia militar não pode investigar e às vezes não. Sempre que prende não pode autuar, tem que levar para a polícia civil. Em Brasília, por exemplo, na Asa Sul, ali é fácil porque é bem próximo, mas um policial do interior ou um policial rodoviário no meio de uma estrada, ele não pode autuar o criminoso, ele tem que levar para uma delegacia de polícia civil que pode estar muito longe, né? Isso daí é um dos fatores mais esdrúxulos e absurdos do Brasil, do sistema criminal brasileiro hoje. Porque o nosso sistema criminal só tem que nós temos a maior força policial do Brasil, que são as polícias militares, que é a única força policial que está presente em todos os municípios do Brasil, em cada município, seja do norte, do nordeste, do sul, lá da fronteira, você tem um destacamento da polícia militar naquela cidade e que a polícia é proibida de investigar e autuar crimes. Essa é uma situação assim inaceitável, isso é uma coisa esdrúxula, que é uma coisa que só tem praticamente no Brasil, no mundo, e que não é combatido. Ou seja, a questão do ciclo completo vem se arrastando há anos, né? Então você tem a polícia militar, você tem a Polícia Rodoviária Federal também, que patrulha em milhares de quilômetros de rodovia, em locais ermos. Aí você pega um flagrante lá, você não pode autuar e você não pode investigar, ou seja, você não pode fazer as diligências que você tem que fazer depois daquilo ali para acabar de completar aquele crime. Porque muitas vezes o crime ali, você pegou uma parte do crime, você pegou uma parte da organização criminosa e você não pode completar o serviço que você está fazendo. Então, essa situação hoje no Brasil, do ciclo completo, é a providência mais urgente que tem que ser tomada por governo de maneira imediata. Qualquer outra ação, outras ações são importantes, mas o que vai ter efeito imediato em todas as cidades do Brasil é o ciclo completo. Até porque você tem muitas cidades no Brasil que não tem nem delegacia, e as cidades que têm delegacia, muitas delas a delegacia não funciona 24 horas. Sim, tem que mudar a lei para isso, né? Para o ciclo completo ser instituído. Exatamente, é uma questão que é um arcabouço legal maluco que a gente herdou aí de outros tempos e que se perpetuou, que é uma coisa completamente inaceitável. Então, por exemplo, eu estive agora na Espanha, visitei um museu da Polícia Militar Espanhola, né, que chama Guarda Civil, e que lá eles têm um kit de investigação lá de 1860. Então não existe polícia no mundo que não investigue, que não autue os próprios crimes que ela se depara. Não, e detalhe, né? A gente está falando de um país do tamanho do Brasil, que é um continente, onde você tem destacamento da polícia no meio da Amazônia, você tem destacamento da polícia militar na fronteira lá do Lago de Itaipu, você tem destacamento da polícia militar perdido no sertão, né? Em lugares totalmente ermos e com quadrilhas pesadíssimas agindo
para cima e para baixo dentro do país, Sim. onde você tem as polícias rodoviárias, a polícia rodoviária tanto federal quanto da polícia militar, né, que a polícia militar faz o patrulhamento das rodovias estaduais, na mesma situação, se deparando com crimes, se deparando com quadrilhas que você não pode autuar e não pode investigar. É um negócio é um monopólio do não fazer. Sim. É um país que tem quase 70 mil homicídios, e desses 70 mil homicídios, 8% dos homicídios são solucionados, porque hoje você mora, o Brasil está passando por um efeito visível de feudalização da sociedade. Então, nós tivemos na queda de Roma, as pessoas, para poder se defender, que não tinha mais segurança por causa dos ataques dos bárbaros, eles foram para dentro dos feudos, que eram aqueles grandes senhores feudais que tinham ali pessoas armadas para proteger as pessoas, né, por causa da falta de segurança. Sim. Hoje, no Brasil, ou você mora num condomínio de apartamento, onde você tem o neo-senhor feudal, que é o síndico, ou você mora num condomínio de casa. Sim. E você tem ali um síndico. É quem pode pagar, né? Do seu bolso. Exatamente. E você tem aí, para quem não consegue morar no seu pequeno feudo nacional, né, brasileiro, a pessoa está ali, à mercê de ser invadida a casa, e ela não tem direito nem de ter uma arma para poder se defender. E é claro que aqueles que fazem as leis, todos estão muito bem protegidos, né? Sempre, né, meu caro? Porque você pode notar que todas essas pessoas que advogam aí contra o direito da pessoa ter a posse de uma arma legal dentro de casa para se defender, todas as pessoas têm segurança muito bem armadas, né? Sim. Bom, Olavo, você foi comandante, então, do 1º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, que é o Batalhão da Asa Sul, né? Que é o bairro, talvez, o mais importante aí da capital federal. E como é que foi esse desempenho da sua passagem pelo comando do batalhão? Então, nós recebemos a missão, né, do nosso comando-geral praticamente em outubro do ano passado, por causa de uma situação que estava em andamento aqui. Nós tivemos alguns ataques, né, do crime organizado a bancos, a caixas eletrônicos, inclusive teve um no Pia 21, que foi bem na área do meu batalhão, né, onde uma guarnição nossa entrou em confronto com esses marginais e a viatura foi metralhada. Que, para quem não sabe, é um shopping muito perto do Congresso Nacional, né? Exatamente, na beira do Lago Paranoá, na região mais nobre de Brasília. Sim. Então, por causa daquele crime e de outras situações, né, surgiu essa vaga do comando do batalhão, que o comandante antigo já estava nomeado lá no Batalhão de Operações Especiais. Então, nós passamos pela primeira fase dos primeiros 3 meses, fazendo levantamento de estatística, de área, de hotspots, fazendo mapeamento dos processos de policiamento implementados pelo batalhão. Estreitamos aí as relações profissionais e a primeira delegacia de polícia lá da Asa Sul, que é o Dr. Gerson, que é um grande profissional da área de segurança pública aqui em Brasília também, grande parceiro nosso. E com essas medidas que foram sendo mapeadas, a partir de janeiro nós conseguimos implementar melhorias no policiamento. Começamos também a trabalhar na montagem de uma sala de supervisão operacional, onde nós colocamos monitores com câmeras, com sensores, com sistemas que a polícia já dispõe de inteligência, de mapeamento de áreas e de indivíduos, né, de locais de maiores índices de criminalidade, e com aplicação direta disso daí, juntamente com a melhora dos processos, melhora dos canais de comunicação com a tropa e a racionalização dos meios. Tudo isso daí desagou numa redução aí, em alguns índices, praticamente todos os índices nós conseguimos reduzir, mas em alguns índices chegou a mais de 60% de redução. No período de menos de um ano. Isso, nós completamos ao final quase 11 meses de comando, e nesse período nós tivemos praticamente só 2 homicídios. Para quem não conhece aqui, a Asa Sul é uma região bastante populosa, né, aqui do Distrito Federal, e que tem uma população flutuante que é mais que o triplo do que a população fixa. Então nós temos ali o setor comercial sul, setor de autarquias, então é muito comércio, e isso daí vem pessoas do Distrito Federal e do entorno, tanto para passear e trabalhar, quanto para usufruir dos serviços. Então nós temos uma população flutuante muito grande, e além dos órgãos, igual você comentou, nós temos o próprio Banco Central, cuja guarda do Banco Central diretamente é responsabilidade do 1º Batalhão. Sim. De autoridades, eu não vou citar o nome, mas altas autoridades
da área do governo federal moram na nossa área, né? A responsabilidade de policiamento das quadras é nossa, das quadras, Sim. e essas questões todas. Então, todo esse policiamento foi feito, né, focado nessa redução, no policiamento de comunidade, de proximidade. Tivemos uma parceria muito grande ali com os CONSEGs, né, o Conselho de Segurança Pública, né, dos moradores, e conseguimos aí, né, implementar essas ações. Então nós temos essa população altíssima, né, muito grande, tanto fixa quanto flutuante, e nesse período nós tivemos 2 homicídios. O primeiro homicídio foi um morador de rua que traficava drogas, que foi assassinado, e juntamente com a primeira DP foi solucionado esse crime em menos de 12 horas. E o segundo crime foi um crime passional de uma mulher que foi vítima, né, de um fascínio, né, um assassino, que já era fixado nela, e os dois moravam em uma outra cidade, e por um acaso eles estavam na área da Asa Sul quando esse cara atacou e matou essa mulher. Que é um crime mais difícil de prevenir, né? Isso. E que aí a Polícia Civil, ela mesma investigou e solucionou também rapidamente esse crime. Então, de crimes graves numa região altamente densa de população, e com essas questões institucionais todas, nesse período todo nós tivemos somente 2 homicídios, que, claro, 2 homicídios é uma tragédia, mas que foi dada a resposta adequada a isso daí, e foi feita a parte de prevenção e de repressão. Ou seja... E também investimento em tecnologia, claro. Nós montamos uma sala de monitoramento que foi inaugurada durante o período do comando. É isso que eu ia perguntar. A gente fala bastante, e tem que falar mesmo, né, de mudanças na legislação, mas também dá para evoluir em muitas áreas com eficiência, tecnologia, planejamento, né? Esse policiamento ostensivo e preventivo que a Polícia Militar faz pode, por si só, já reduzir esses índices de criminalidade, né? Com certeza. Dentro das ciências policiais, o policiamento ostensivo preventivo, ele é um policiamento de camadas, que nós falamos. Então, você tem uma primeira camada de policiamento, que é a aplicação das chamadas radiopatrulhas, né? Que são as VPCs, as viaturas de patrulhamento e cerco, dentro de áreas menores, chamadas de subsetores, para patrulhamento e resposta a atendimento de emergência do 190. Essa seria a primeira camada de policiamento. Hoje nós temos uma segunda camada de policiamento, que é nos horários onde nós temos ali horário bancário, você tem horários mais críticos, né? É um policiamento que já não é fixo o horário. Você consegue manobrar o horário desse policiamento, Sim. Que são os grupos táticos operacionais, que será um policiamento mais forte, com guarnições aí mais bem armadas, de fuzis, né? E já preparados para dar resposta aos crimes mais, digamos assim, de maior potencial ofensivo, e que são direcionados para patrulhamento daquelas regiões mais críticas. Sim. Nós temos também uma terceira camada, que são a camada muitas vezes de motocicletas, que patrulham aquelas áreas onde as viaturas não passam. E você tem uma quarta camada de policiamento, que nós chamamos que é aquelas viaturas da Operação Brasília, né, que é uma operação que você tem os policiais que estão de hora extra, que a gente chama de serviço voluntário, que eles vão patrulhar e eles vão posicionar suas viaturas de maneira ostensiva nos pontos que já estão mapeados, que são pontos críticos. Então, com essa aplicação do policiamento de camadas, fora outras questões que aqui a gente não vai divulgar e conversar, mas mais sensíveis. Mas você tem uma aplicação de policiamento por camadas que você praticamente fecha todas as possibilidades mais graves de crime naquela região e você faz um policiamento eficiente. E se por acaso ainda houver um crime, você está lá perto para capturar quem for preciso, né? Exatamente. Então, quando você tem o crime, nessas regiões você já tem as camadas de policiamento, eles vão respondendo. Então, a primeira resposta é a viatura de radiopatrulha, né, a VPC, que num segundo momento vai ser apoiada pelas viaturas de policiamento tático, que são os que a gente chama de JETOPs, e num terceiro momento você tem essas viaturas também, motocicletas, que são do policiamento voluntário, né, que são as viaturas de pronta intervenção, que vão apoiar. Então você tem ali uma resposta coordenada. E hoje, por exemplo, nessa sala de monitoramento que nós temos de supervisão operacional, você tem todos os recursos geolocalizados no mapa, né, através de GPS, inclusive o policiamento a pé.
é normal também que a polícia militar ela se utiliza de policiamento que nós chamamos de policiamento velado, que são policiais ali que têm uma missão específica, né, que não é inteligência. Inteligência é outro tipo de policiamento, mas você tem na área de segurança pública o policiamento velado, que são policiais que trabalham ali, às vezes, à paisana, né, viaturas descaracterizadas, que você também consegue fazer um levantamento muito preciso do que está acontecendo em flagrante naquele momento. Sim. E nós temos o canal aberto com a comunidade. Né? Então, a comunidade, a partir do momento que você tem um policiamento voltado para a comunidade e ela consegue ter essa interação direta com o comando do batalhão e com os policiais, tudo que está acontecendo na região você está sabendo em tempo real. Olavo, hoje Brasília, claro, tem uma situação um pouco privilegiada porque tem mais recursos, né? E é uma área quase que 100% urbana. Mas olhando mais para o Brasil, a gente pode dizer que falta efetivo, faltam policiais ou falta mais estrutura? É mais importante hoje em dia equipar melhor a polícia do que contratar mais policiais? Meu caro, a gente sempre entra nessas questões. Então, sempre que você, por exemplo, essa sua pergunta é excelente, né? Uhum. Porque nós temos aí muitas ideias em andamento na área de segurança pública, algumas delas conflitantes, né? Então a gente tem que levantar voo um pouquinho, né? Subir mais para olhar de cima, e onde a gente consegue enxergar o cenário um pouquinho mais completo. Policiamento no mundo todo é um tripé, que é policial bem remunerado, bem treinado e bem equipado. Uhum. Então, é um tripé simples. Qualquer coisa que fuja disso daí, aí a gente vai entrar de novo naquelas questões do Brasil, que o Brasil é o país que mais gasta com marketing, né, na área de segurança pública e que menos tem efeito concreto. Sim. Então, não adianta, por exemplo, você tem estados que tiveram experiências comprarem aí equipamentos milionários, viaturas caríssimas, né, e não resolveu nada, né? Porque o carro, o equipamento, a arma, eles não patrulham sozinhos. Sim. A câmera, ela não resolve absolutamente nada, né? Se não tiver um profissional treinado, capacitado e motivado do lado de cá. Então, como é que funciona? Você tem o policial. Esse é o foco da segurança pública. O policial, no primeiro momento, ele tem que ter uma remuneração condizente. Se ele não tiver uma remuneração condizente e ele não tiver os meios de ter a subsistência da sua família, ele não vai conseguir trabalhar contente. Primeiro porque ele vai ter que arranjar outro emprego, ele vai trabalhar cansado. Sim. E a polícia vai virar um bico, né? Sim. Então não adianta. Num segundo momento, já que ele já está bem remunerado, no sentido que ele está satisfeito com a remuneração dele lá, aí você tem que treinar esse policial. E o treinamento policial ele começa com a formação dele, no curso de formação desse policial, no aperfeiçoamento dele e nos cursos de manutenção e especialização. Sim. Então a polícia ela só funciona como uma máquina de formação, de treinamento. Ela tem que estar girando 24 horas ali. Os policiais têm que estar revezando em treinamento, em instrução de quadros, essas coisas. Até porque o criminoso, de um jeito ou de outro, ele está sempre em constante treinamento, sempre aprendendo uma forma diferente de atuar, né? Exato. Não, e o serviço policial, especialmente o serviço preventivo, e seja as outras tarefas, é um serviço mecânico, né? É uma coisa que você tem que estar treinando. Então não adianta um profissional ou um atleta, por exemplo, de judô, querer competir se ele não treina. Sim, sim. Então ele tem que estar em treinamento, ele tem que estar indo para o stand. Então, por exemplo, o normal de uma unidade policial, em qualquer lugar do mundo, ela tem que ter uma sala de aula, porque você tem que estar atualizando o policial de conhecimentos, trazendo experiências para ele ali, tendo instrução. Você tem que ter um dojo para ele treinar defesa pessoal, defesa de faca, imobilização, algemamento, combate com tonfa, esse tipo de coisa. Você tem que ter uma academia de musculação, de ginástica, para o policial fazer a sua educação física. E você tem que ter um stand de tiro, né? Nem que seja indoor. O policial tem que ir uma vez por semana, ali, ou a cada 15 dias, pegar uma caixinha de munição e treinar lá e calibrar sua mira. Se ele atirar e errar no meio da rua, ele vai matar quem não deve. E isso hoje é exceção, Então, né? Essa estrutura não é comum hoje, né? Não, isso não existe. Sim. Não, isso não existe. Isso aí eu estou falando para você de outros países, tá? Sim. Então, hoje, o que a gente precisa enxergar? É o policial bem remunerado, o policial bem treinado e o policial bem equipado. Porque também não adianta o policial estar bem remunerado e bem treinado e ele sair para patrulhar num carro, cair nos pedaços, numa viatura inadequada,
sem Sim, armamento, sem tecnologia, porque hoje sem tecnologia você não faz nada, sim, né? Igual você comentou, o crime está cada vez mais sofisticado e com mais recursos, então você precisa dos meios tecnológicos e técnicos disponíveis hoje para poder fazer o policiamento. Então, se obedecer esse tripé, meu amigo, 2 mais 2 são 4. mas e o efetivo, de forma geral, não é o maior problema. Não falta tanto policial assim, né? É Falta porque talvez a essa remuneração e o equação do treinamento. efetivo, ela vai depender muito desses 3 fatores. Então, é aquela mesma situação. O efetivo do primeiro batalhão, claro que a gente não vai dizer aqui no ar, mas é um efetivo que não é o ideal. Sim, Nenhum batalhão, eu acho que tem um efetivo ideal, que está previsto em lei, né? sim. A gente trabalha com uma fração do que está previsto. Uhum. Mas se você tem policiais bem treinados, bem formados e motivados, eles conseguem cumprir a missão desde que você tenha um mínimo de policiamento na rua. Sim, Porque também você não faz policiamento, como eu te falei. Você pode ter 20 viaturas paradas no pátio, e se você não tiver policial para entrar dentro dela e patrulhar, não adianta. sim, E também você não adianta ter 20 policiais no pátio para entrar de serviço e não ter carro para eles patrulharem. sim, Então, essa equação do efetivo é uma equação que depende muito do local, da região, de como funciona a dinâmica daquela cidade, né? uhum, Porque cada cidade tem uma dinâmica diferente. E, no meu entendimento, você tem polícias que estão com efetivo totalmente defasado. A PMDF, por exemplo, está com efetivo muito defasado pelo efetivo previsto em lei, né? uhum, E isso reflete na qualidade do serviço. sim. Isso também é importante. Nós estamos notando essa redução drástica dos efetivos policiais brasileiros de 20 anos para cá. Os estados, de forma geral, estão, por várias razões, estão quebrados, né? Então, não tem recurso para contratar mais gente, né? É um problema sério na É, área de segurança pública. exatamente. E essa questão hoje é uma questão que a gente precisa repensar, porque nós temos um superestado gigantesco, burocrático, caríssimo, e Não consegue fazer o volto a dizer, essencial, né? né? Pois é, dinheiro para algumas coisas nunca falta no governo. É. A gente precisa ter foco. Bom, vamos falar um pouquinho então dessa redução. Até os 8 primeiros meses desse ano, né, houve uma queda geral no Brasil de 22% nos homicídios, que é uma queda bastante significativa. E é uma queda que abrange todas as regiões do país. A gente consegue identificar, Olavo, possíveis causas para essa redução? Esses índices estatísticos, eles são sempre comparados com o mesmo período do ano anterior. Então, o que nós notamos nisso daí? Principalmente a partir de outubro do ano passado, novembro, quando houve as eleições, houve uma mudança de clima no Brasil. Uhum, Então, você tinha aí um clima, né? É claro que é um fator subjetivo, mas isso conta. A gente está em contato também com os criminosos, com bandidos o tempo todo, e a gente nota que houve uma mudança de sensação de como que o Estado lida com a criminalidade de outubro para cá. Isso refletiu. Você sim, tem também essas questões das próprias políticas, né, que o ministro Moro está implementando, ele está investindo também em inteligência, e parece que é uma besteira, né, mas não é. Essa questão do próprio presidente da República apoiar os policiais, não vir com aquele discurso politicamente correto, ridículo e tal, ele está sempre ali do lado dos policiais, defendendo os policiais. Isso daí e virou uma política do governo, né? sim. Apoiar os policiais na sua luta contra o crime. E isso teve reflexo. Com certeza absoluta, isso mudou, teve influência direta nessas reduções de crimes aí. Porque não é um estado ou outro, né? Se fosse apenas alguns estados, você podia dizer que o governo estadual foi responsável, mas não é o caso, aparentemente. É uma queda Não, geral, não né? é. É uma queda geral. E a gente nota isso assim diretamente lidando com a questão da criminalidade no Brasil. Sim, Então, essa mudança que teve de clima, né, do Estado brasileiro, do governo brasileiro, passar a apoiar os policiais. Então, para você ver a diferença que é, como é que você trabalha com um policial motivado no Brasil, quando alguns anos atrás o MST cercou um grupamento da PMDF na frente do Palácio do Planalto, né? E esse grupamento foi linchado pelo esse grupo do MST, e depois os
esses agressores do MST foram recebidos como heróis dentro do Palácio do Planalto pelo presidente da República. Sim, é. Então, é muito difícil, o que a gente chama aqui na PMDF de dia da infâmia, né? Pro Então, policial. a mudança que teve foi uma mudança drástica. Você sai de um governo onde a presidente à época, apoiava grupos, né, que praticamente depredavam, quebravam e agrediam os policiais, para um presidente que apoia a polícia, apoia os policiais e dá todo o suporte para que a gente possa trabalhar. Então isso fez toda a diferença. E o próprio vagabundo, o próprio bandido, ele sentiu essa mudança. Esse efeito que já é bastante interessante, mas que é um efeito quase que ainda psicológico, né, sobre o policial e sobre o próprio criminoso, para que isso seja consolidado, é preciso também que a lei acompanhe essa mudança de postura, né? O que você acha do pacote anticrime que o governo elaborou e enviou para o Congresso? Acha que é um passo importante nessa direção? Com certeza, e é uma situação simbólica, né? É a primeira vez, pelo menos que eu me recorde, que o governo se organiza e faz um pacote para combater o crime no Brasil e manda para o Congresso. E o Congresso, né, está aí cozinhando o galo, aí vai fazer mais de 6 meses, né, para aprovar isso daí, que era para ter sido aprovado em regime de urgência. Sim. E isso, quando for aprovado, né, vai ter um impacto pesado nos índices criminais também. Sim. Então, esse primeiro pacote anticrime, que a gente tem que imaginar que vão vir outros, né? Sim. É o primeiro passo que tem que ser dado e a população não aguenta mais. E hoje a população enxerga essas ações do governo como totalmente necessárias e benéficas. Então existe um apoio popular imenso e dos policiais a essas iniciativas, tanto da Presidência da República quanto do ministro Moro. Sim. E depende do Congresso. O Congresso dessa legislatura também é mais simpático a essas ideias, mas ainda não está claro se há ali uma maioria sólida para aprovar medidas mais duras contra o crime, né? Exatamente. Aí você vê a insatisfação de vários setores da sociedade com essa demora, com essa questão política que está acontecendo no Congresso e que praticamente está inviabilizando a aprovação do pacote anticrime. É uma coisa que já deveria ter sido aprovada no primeiro mês de governo. Sim. Então isso prejudica demais a população, principalmente os mais pobres. Se você fosse um parlamentar, e talvez espero até que seja no futuro, Olavo, um parlamentar no Congresso Nacional, quais seriam talvez 3 prioridades que você teria no que diz respeito à segurança pública e mudança de legislação? O que você mudaria, talvez, como 3 prioridades hoje na legislação? A primeira, com certeza absoluta, é o ciclo completo para as polícias. Sim. A aprovação do ciclo completo para as polícias tem que ser uma coisa tratada em regime de urgência, aprovada, né? E claro, depois você tem aí regulações e questões que você vai ter que ir aprovando ali para poder balizar essa nova questão do sistema policial brasileiro. A segunda, de imediato também, seria a revogação, que foi criada ao arrepio da lei, né? Não foi criado por legislação, né? Que é a questão das audiências de custódia, foi criada pelo próprio judiciário, né? Que legislou em causa própria. Sim. Então você tem que acabar com essa questão das audiências de custódia imediatamente, né? E a terceira legislação é você acabar com essa questão de saidão no Brasil. Acabar com o saidão no Brasil. E são marginais absolutamente ridículos, são aquele marginal ali de assalto, né, de esquina. Então se você fica imaginando que esse tipo de vagabundo, que é aquele cara mais despreparado na rua, que é aquele ladrão, né, que fica ali assaltando os outros, botando arma na cara de mulher para roubar a bolsa, agora você imagina como deve estar comemorando essa impunidade generalizada as organizações criminosas, o crime organizado. Só você vê no Rio de Janeiro, sempre que se noticia que um criminoso, um traficante X está sendo procurado, ou está em guerra com outro traficante, sempre tem lá uma foto dele bonitinho na polícia preso. Ele já foi preso antes, todos eles já foram presos antes, e saíram ou nessas saidinhas, ou porque um juiz decretou a liberdade provisória e ele nunca mais voltou, e aí ele virou chefe do morro lá, e a polícia sabe onde ele mora, sabe a foto dele, mas agora para entrar lá e retirá-lo de lá é muito mais difícil depois que ele fugiu, né? Não, e você tem um efeito perverso disso aí, que a gente volta lá para o início da entrevista, porque como a impunidade é a mãe da reincidência,
esses vagabundos, esses marginais, cada vez que eles vão sendo soltos, eles vão ficando mais violentos. E chega uma hora que eles começam a ameaçar os policiais também. Sim. Então hoje você tem o policial, ele tem que ter uma resiliência assim, sobre-humana. Porque como ele tem essa frustração da injustiça, dele ter que arriscar a vida dele para prender um bandido, que depois é solto, e depois ele vai prender, ele tá aí, é solto de novo, e esse bandido vai ficando mais violento e começa a ameaçar o policial. E isso daí reflete também, inclusive, na saúde mental dos policiais. Então você está tendo aí um pico, né, de policiais estressados, doentes psicologicamente e de suicídio. Em outros países existe um debate, inclusive aqui nos Estados Unidos, que é de onde eu falo agora, sobre o exagero da lei em prender muita gente por crimes pequenos e por muito tempo. As penas aqui, claro, são muito maiores do que no Brasil e não existe saidinha. As pessoas geralmente cumprem a pena na integralidade. Ou às vezes, quando tem uma conversão de pena, por exemplo, a pena de morte vira prisão perpétua e algo assim. Não é um perdão da pena como quase que acontece no Brasil. Então aqui existe um debate sobre o excesso de encarceramento das pessoas. E muitas pessoas tentam importar isso para o Brasil, como se no Brasil a gente estivesse prendendo muita gente, né? E não gente de menos, né? Como é que se responde a esse argumento? E como é que também se responde ao argumento de que não dá para prender mais gente e endurecer a lei porque não tem vaga em presídio no Brasil? Não, isso daí é um mito, né? Mais uma vez a gente entra no mito do encarceramento em massa do Brasil. Isso daí é uma balela, é uma conversa fiada. Isso aí já teve até um procurador que lá no Roda Viva, ele fez lá todo o levantamento. O Brasil é o 54º ou 58º país em número de população carcerária. Então isso aí é completamente absurdo. Uhum. E aí a gente vive aquela inversão de valores, né, meu caro? Você tem que imaginar o seguinte: existem criminosos que não têm recuperação, tá? Sim. Existem pessoas que são más por natureza. São pessoas que já estão corrompidas, que são psicopatas, que são pessoas que vão viver para prejudicar os outros pro resto da vida deles ali. Sim. Então, se essa pessoa está dentro do presídio, você está dentro da sua casa tranquilo assistindo televisão. Essa pessoa estando na rua, você vai ter que morar dentro do... Aí você vai ter que transformar a sua casa num presídio para que esse psicopata não entre dentro da sua casa, te roube e te mate. Sim. É uma coisa bem simples, né? Que os antigos aí já sabiam disso daí a vida inteira. Então a gente não tem que ter falsa compaixão e nessa conversa fiada de falsa compaixão por marginais. Então, se, por exemplo, no Brasil realmente está faltando espaço nas cadeias, ótimo, o Brasil é um dos maiores campeões do mundo de arrecadação de impostos. Ao invés de gastar dinheiro do imposto fazendo N coisas inúteis, é só fazer mais presídio, contratar policial penal e botar os caras para cumprir a pena. Aliás, uma das nossas propostas aqui no Monte Castelo, que aliás é bem simples de se executar, é usar a mão de obra dos próprios presos para construir mais presídios. Eles estão bastante ociosos hoje em dia, né? Claro. Além de ficar essa corja inútil lá sem fazer nada, bota eles para trabalhar, para aprender uma profissão. Eles vão aprender ali a ser pedreiro, auxiliar de pedreiro, aquela coisa toda. Sim. E o trabalho realmente pode contribuir para a recuperação social desses caras quando eles forem soltos. Sim. Se há um caminho, é esse, né? Claro. Agora vai deixar o marginal igual lá. Tem um estado do Brasil que o governo estava pagando professores de arte marcial para ensinar preso a espancar as pessoas. Não é O concebível. Brasil não é para amadores, meu caro. Olavo, muito obrigado pela conversa, foi bastante enriquecedora e esclarecedora. As pessoas podem achar você também no site Blitz Digital, não é isso? Isso. Nós, juntamente com o Major Aguiar, nós somos os criadores da primeira revista eletrônica para policiais militares no Brasil, né? Que todo mundo acessa, claro, que é voltado também para qualquer pessoa pode acessar, que é o www.blitzdigital.com.br, onde você tem ali mais de 1.200 artigos publicados sobre os temas aí de segurança pública, defesa, cultura, fé, vídeos, entrevistas, tá tudo lá, é só conferir. Excelente. A gente deve publicar em breve também no nosso site do Instituto Monte Castelo um resumo da sua participação na Espanha, que você esteve recentemente, não é isso, Olavo? Isso, em Madrid, lá no evento do CESDEM, que é o Centro de Estudos de Defesa Nacional das Forças Armadas da Espanha, que fica em Madrid. Excelente.
Olavo, obrigado pela conversa, pela participação conosco e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, meu amigo. Muitíssimo obrigado e um grande abraço. Os nossos podcasts ficam sempre disponíveis no Spotify, no YouTube e na nossa página no Facebook. O Instituto Monte Castelo também está no Twitter como iMontecastelo. E nós temos também o site www.montecastelo.org. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.